Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas 7,11 diz assim: No dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro de um filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança, por toda a região ali. Eu quero falar hoje sobre a viúva de Naim. Um texto que aparece apenas no Evangelho de Lucas, enquanto vários relatos são colocados em todos os evangelhos, ou em 2 ou 3, essa história não. Essa história só encontra lugar no Evangelho do médico Lucas, que escreveu detalhes da vida de Jesus que nós só encontramos nele. Ele fez uma pesquisa acurada, uma pesquisa apurada, uma pesquisa belíssima sobre a vida de Jesus, pesquisou e registrou essa história tão linda da viúva de Naim. Naim era um pequeno povoado que ficava perto de Nazaré. E se você se lembra, Nazaré não era um lugar muito considerado e muito estimado na época de Jesus. Quando Natanael, um dos discípulos de Jesus, ainda não o conhecia e ficou sabendo que Jesus era de Nazaré, ele disse: Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Porque era um lugar rejeitado, um lugar separado, um lugar longe, muito pequeno, não tinha nenhuma expressão social e econômica que fizesse de Nazaré um lugar importante. E Naim, no mesmo sentido, também não era um lugar conhecido, era um pequeno povoado, um lugar sem grande significância. E eu fico impressionado como Jesus escolhe lugares que para os homens, e à luz dos homens, não tem nenhuma significância. Ele poderia ter escolhido nascer em grandes lugares da capital, o Império Romano dominava o mundo. Jesus poderia ter escolhido nascer e viver, por exemplo, em Roma, onde estavam os grandes imperadores, e na época dele, quando ele nasceu, César Augusto, o grande imperador, o primeiro imperador de Roma, estava em grande poder e grande estilo. Jesus poderia escolher um lugar como esse para viver, mas não, escolheu viver numa cidade chamada Nazaré, sem expressão. E quando ele iria visitar alguns lugares, quando ele ia a alguns lugares, eram lugares como Naim, lugares desconhecidos, um povoado simples, de pessoas simples, que não tinham grande expressão por fora. Sabe o que significa a palavra Naim, querido? Significa agradável. Muito provavelmente Naim era um lugar onde existiam muitos pastos, era um lugar bonito aos olhos, embora muito simples. Algumas pessoas consideravam agradável, assim como nós consideramos agradável alguns lugares no interior aqui de São Paulo, alguns lugares que você conhece, talvez perto da sua terra, que não seja mesmo em São Paulo, lugares que são bonitos e tocam no seu coração quando você pensa nesse lugar. Pois bem, só que esse lugar, mesmo se chamando agradável, não era agradável para uma pessoa. Existia uma mulher que vivia em Naim, que a única coisa que a vida dela não era agradável. Por que, Samuel, a vida desta mulher de Naim não era agradável? Primeiro porque ela era uma mulher. Calma, não fiquem bravos comigo. Samuel, essa é uma boa hora para parar para beber água, que a gente fica ruminando assim com você. Mas é verdade, querido, naquela época, nos tempos de Jesus, a mulher ela era desprezada, ela não era muito considerada como nós consideramos hoje, na nossa cultura, no nosso mundo ocidental. Para que você tenha ideia como era difícil uma situação de uma mulher, ela desde nova já, o pai já muitas vezes tratava com descaso, porque notadamente eles preferiam que nascesse um homem,
que pudesse receber a herança, pudesse assumir as coisas e os negócios de casa. Então, quando nascia uma mulher, ela não era recebida com o mesmo valor como era um homem. Isso fazia com que ela crescesse, muitas vezes, com alguns traumas, com alguns complexos de inferioridade. Por isso, essa mulher já teve a sua dificuldade de ter nascido mulher naquela cultura em que se desprezavam as mulheres. Para você ter uma ideia, os sacerdotes e os líderes religiosos, quando estavam na sinagoga, oravam da seguinte forma: Senhor, graças te dou, porque não me fizeste mulher. Calma, irmãzinha, segura na cadeira aí que tem mais. Por exemplo, os líderes que estudavam a lei e que meditavam nas Escrituras, que eram responsáveis por ensinar a Bíblia naquela época, diziam que era melhor queimar a lei do que ensiná-la a uma mulher. Existiam rabinos na época ainda que discutiam se a mulher tinha ou não alma. Samuel, acho que é melhor você pular essa parte da palavra, que nós já estamos aqui pegando pedras em nossas mãos. Mas é mais para você sentir o contexto em que aquela mulher vivia e a realidade da vida dela, o que era a vida dela, o que ela estava passando nessa situação exatamente. Mesmo a Bíblia dizendo, por exemplo, em Gênesis 1:26, que homem e mulher são a imagem de Deus igualmente. Ou, por exemplo, quando temos os 10 mandamentos e exige-se algo dos filhos, exige-se que se deve honrar igualmente pai e mãe. Mas isso descambou e chegamos a essa situação em que a mulher era tão desprezada. Só que não era só isso. Além de ser uma mulher numa cultura deste tipo, ela estava, como nós lemos, num enterro. E enterros, queridos, nunca é um lugar muito gostoso de si. Não, é difícil você passar por um velório, por algum enterro com indiferença, como se nada estivesse acontecendo. Às vezes, mesmo que seja uma pessoa que você nem conhece, mas só de ver aquela pessoa deitada num caixão ali, é uma coisa que nos causa estranheza, não é algo normal para nós, é algo sempre pesado. E naquela cultura, os corpos eram enterrados no mesmo dia em que morriam, para não cheirar mal. Eles já enrolavam o corpo no lençol, colocavam sobre tipo uma maca de madeira, não existiam caixões como o nosso em Israel. Era uma grande maca de madeira e 4 pessoas colocavam em seus ombros e saíam pela cidade levando aquele corpo até fora da cidade, porque eram totalmente proibidos cemitérios dentro da cidade na cultura de Israel. Aí você pode pensar, mas Samuel, olhando o texto, pelo menos tinha uma multidão com ela. Olha, o texto fala que ela estava indo ali, o morto ali, mas uma multidão estava apoiando aquela mulher. Então, isso deve ter apaziguado um pouco o coração dela. Ela tinha suporte das pessoas. Não se engane, querido, por causa disso. Uma multidão durante um velório nos tempos de Jesus não significava absolutamente nada. Por que, Samuel? Porque era uma obrigação cultural da cidade. Quando um cortejo fúnebre estava passando pela cidade, se a pessoa estivesse fazendo o que estivesse fazendo e visse aquele cortejo passando, independentemente do vínculo afetivo que ela tinha com a pessoa, ou do desejo de apoiar aquela pessoa, ela parava as coisas que estava fazendo e saía junto naquele cortejo. Então, ter uma multidão junto não significava ter amigos e pessoas que realmente estavam sofrendo a dor dela, chorando com elas, passando os sentimentos que ela estava passando ali. Era apenas um costume, uma obrigação cultural que sempre enchiam os velórios e os cortejos fúnebres daquela época. Para você ter uma ideia, eram contratadas pessoas para chorar durante o velório. Para às vezes deixar a coisa assim bem comovente, bem impactante, bem emocionante, algumas pessoas eram contratadas para ficar lamentando em voz alta, clamar a voz da pessoa que morreu, com um choro fingido em voz alta. Eu não sei você, irmão, mas se uma pessoa especial morresse e eu estivesse num cortejo fúnebre dessa pessoa, a última coisa que eu gostaria era de ter pessoas falsas nesse momento. Pessoas que estão apenas ao meu lado por uma obrigação cultural, ou simplesmente porque foram contratadas, receberam dinheiro para estar ali. Esses momentos de luto, de tristeza, são extremamente delicados. Existe um autor que se chama C.S. Lewis. C.S. Lewis foi uma das mentes mais brilhantes da história do cristianismo. Ele era um ateu, mas foi convencido da existência de Deus e do cristianismo, e se tornou um escritor cristão maravilhoso. Ele escreveu um livro um pouco depois que a sua esposa morreu.
Esse livro é um lamento de C.S. Lewis, que ele fala sobre dor, fala sobre tristeza, do ponto de vista pessoal. Não é um livro intelectual, é um livro que ele expressa o sofrimento dele. Ele diz assim: no trabalho, no clube, na rua, vejo pessoas que se ao aproximarem de mim, tentam decidir se dirão ou não algo sobre o assunto. Aí ele diz: eu detesto que o façam e detesto que não o façam. Não é possível ver nada de maneira adequada enquanto os olhos estiverem embaçados de lágrimas. Então, nesse momento de crise que é tão difícil, e mesmo quando pessoas vêm apoiar de coração já algo complicado, imagine estar rodeado de uma multidão com pessoas falsas que estão loucas para aquele momento acabar e logo voltarem para casa. Então, além de ser mulher numa cultura tão difícil, ela estava vivendo um enterro, que era um momento terrível de se viver. Samuel, o que mais? Nada está tão ruim que não possa piorar, queridos. Ela ainda era uma viúva. Ela já tinha passado por aquilo antes com a pessoa que ela se casou, com a pessoa que era companheiro dela, com a pessoa que era o amor da vida dela. Ela já havia passado pela dor de uma perda. Ela estava desprovida da proteção do seu marido, desprovida do sustento do seu marido, porque para uma mulher conseguir emprego era algo extremamente difícil, e quando conseguia, normalmente era algo de pouca expressão financeira. Viúva. Aí você pode pensar: Samuel, eu dei umas lidinhas na Bíblia e percebi que Deus ele chama muita atenção para a viúva, para o cuidado com a viúva. Pois é, querido, isso é verdade. Por exemplo, no Salmo 68, 5, diz que Deus é defensor das viúvas. Deuteronômio capítulo 14, versículo 29, ordenava que parte de um dízimo seria destinado às viúvas. Havia um cuidado sobre elas. Inclusive Tiago, no Novo Testamento, no capítulo 1, no versículo 27, ele diz: olha, se você quiser ver se a pessoa realmente ela tem aquela fé que foi salva, se ela realmente vive uma espiritualidade correta, perceba se ela cuida das viúvas, dos órfãos, e se ela se separa do pecado. Porque crer em Deus e ter fé em Deus, sem que isso reflita nos seus atos e na sua atitude, é uma contradição de termos. A Bíblia não funciona assim. Ela é sempre assim: olha, você é salvo pela fé somente. Só que essa fé que realmente salva uma pessoa, ela gera transformações profundas, que a forma de você provar se você tem realmente esta fé que te salvou é através dos frutos que você tem. Então, os frutos não fazem da árvore boa ou má, mas os frutos dizem se a árvore é boa ou má. Pois bem, existia realmente essa proteção às viúvas, mas na prática não era assim. Em Isaías capítulo 1, versículo 23, Isaías, o profeta, acusa o maltrato contra as viúvas. Em Malaquias capítulo 3, versículo 5, Malaquias diz que as pessoas que maltratavam as viúvas seriam julgadas mais rapidamente do que as outras. O Salmo 94, versículo 6, chega até a dizer de pessoas que matavam viúvas. Olha que profissão legal. O que você é? Eu sou um matador de viúvas. Por causa de interesses patrimoniais e benefícios que poderiam ter com a morte de uma viúva, chegava até matar. E Jesus mesmo falou em Marcos capítulo 12, versículo 40, contra os religiosos da época. Falou: olha, vocês têm devorado as casas das viúvas. Sabe por quê? Porque quando o marido morria, quem fazia o inventário da viúva era um escriba. E quando ele fazia o inventário, ele se aproveitava daquele momento de sensibilidade da mulher e convencia a transferir a propriedade, não para ela, mas para o templo. E prometia que ela seria amparada, mas na verdade ela ficava desprotegida, sem propriedade. Por isso Jesus: olha, vocês têm devorado as casas das viúvas, e combateu a essa situação. Isso mudou no começo do cristianismo. Se você conhece Atos capítulo 6, você percebe que uma das primeiras atitudes que a igreja fez foi formar um conselho para cuidar das viúvas. Mas no tempo dela ainda não. Além de ser mulher numa cultura daquela, além de estar vivendo um enterro, que é uma situação desagradável, ela era uma viúva, não tinha a proteção, o sustento, o cuidado, o trabalho, as rendas do seu marido. Logo, ela estava numa situação ruim. Samuel, acabou? Não, querido, existe um jogador de futebol do Grêmio que ele disse certa ocasião sobre o time dele que a fase está tão ruim que se comprar um circo, o anão cresce.
E essa era a fase dessa mulher, queridos. O negócio estava tão ruim que as coisas conseguiam piorar e se afundar cada vez mais. Por quê? Porque o último homem da casa, toda a esperança dela de sustento, de proteção, vinha do filho dela, que provavelmente tinha uns 20 anos de idade. Ele iria trabalhar, iria sustentá-la, iria protegê-la, iria cuidar dela, iria fazer aquilo que o marido dela iria fazer, só que morreu. Só que agora o texto diz que ela está em direção a enterrar o filho dela também. A última esperança dela, a última coisa que ela tinha, a última corda que ela segurava se rompeu. E eu te disse no começo que os judeus enterravam no mesmo dia uma pessoa quando ela morria normalmente. Imagine alguém que o mundo dela desmoronou da noite para o dia, porque quando uma pessoa morria de enfermidade, a Bíblia deixa claro isso, ainda mais Lucas que era médico. Mas tudo dá a entender que foi uma morte repentina, de um momento para o outro. Um jovem de 20 anos, esperança da sua mãe, viúva, morre. E ela fica sozinha, sem auxílio masculino nenhum. Ela dependeria de caridade pública. As suas gerações, a perpetuação da sua linhagem estava perdida. O seu sangue e o seu nome morreriam com a sua morte. Ela não poderia deixar uma geração. E mais do que isso, a acusação da comunidade. Sabe por quê? A ideia daquela época é que quando a pessoa estava sofrendo, quando uma pessoa passava por calamidades, certamente ela estava em pecado, certamente ela havia feito algo que desagradou a Deus e por isso ela estava sofrendo tantas situações. Então imagine aquela mulher naquele cortejo fúnebre, desprezada por ser mulher, num enterro desagradável, viúva, já havia passado por aquilo, seu marido já tinha morrido, agora levando seu filho, uma multidão falsa que estava lá apenas por uma obrigação cultural de seguir uma marcha fúnebre, pessoas contratadas para chorar, então um ambiente totalmente falso, onde havia ainda algumas pessoas acusando-a de que estava passando por aquilo, de que estava sofrendo aquelas situações. Por quê? Porque havia pecado. Olha, essa mulher deve ter feito algo terrível. Deve ter fornicação por trás, ela deve ter matado alguém, ela deve ter feito uma coisa muito grave para estar nessa situação, para estar passando por esse momento. Olha que situação difícil, triste e pesada que estava passando essa mulher. E a primeira coisa que me faz pensar, depois de analisar todo esse cenário dessa mulher, que vivia num lugar que o significado se chamava agradável, mas a vida dela não tinha nada de agradável, é que às vezes nós nos desesperamos com problemas muito pequenos. Sabe, queridos, às vezes nós perdemos o sono, perdemos a nossa paz por coisas tão pequenas, por coisas sem representatividade nenhuma, ou muito pequena. Nos esquecemos que existem pessoas por todo mundo que às vezes estão numa situação tão mais difícil que a nossa, mas nós, por olharmos tantos para alguns detalhes, porque o meu cabelo podia ser assim e não é assim, porque isso é assim, detalhes às vezes bobos, detalhes, nós perdemos o sono, nós perdemos a paz, nós perdemos a tranquilidade. E quando eu olho para a vida dessa mulher, eu começo a aprender que eu preciso começar a olhar um pouco mais para as pessoas que estão sofrendo muito mais do que eu. E Jesus era assim. Jesus tinha problemas, queridos. Jesus passou fome, Jesus passou sede, Jesus também tinha dificuldades financeiras, Jesus viajava a pé para vários lugares, logo ele ficava muito cansado, mas ele conseguia olhar o problema dos outros e ver que tinha pessoas que precisavam de mais ajuda, pessoas que precisavam de um socorro. Isso fazia com que os problemas dele ficassem mais simples, e você nem percebe Jesus muito tranquilo em relação aos seus próprios problemas, embora existissem. Mas ele tinha um comprometimento tão grande com o próximo. Ele tinha um olhar tão grande no sofrimento de uma mulher viúva, no enterro do seu filho único, que ele não perdia tempo e perdendo o sono olhando para os seus próprios detalhes. Ele sabia investir em pessoas que estavam em situações mais críticas, que estavam num estado pior. Isso me faz, queridos, a tentar abandonar algo que se chama autocomiseração. Sabe o que é autocomiseração? É uma dó de si mesmo. É aquela pessoa que
Coitado de mim, eu sou um pobrezinho, pequenininho, tristinho, tudo dá errado, nada de bom acontece comigo, autocomiseração. Mas quando nós começamos a olhar que algumas pessoas estão realmente em situações muito difíceis, nossos problemas são minimizados e nós começamos a ser mais úteis em ajudar esses que estão sofrendo. Olha Davi, por exemplo, no Salmo 42, versículo 5. Davi estava passando uma crise. Mas chegou em certo momento, no versículo 5 do capítulo 42 de Salmos, que ele diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Às vezes nós temos que tomar essa atitude com coisas que tiram a nossa paz, tiram a nossa tranquilidade com tanta facilidade. É hora de parar e olhar: peraí, por que eu estou perdendo o meu sono? Por que eu estou tão agitado, tão triste, tão amargurado? Por que eu estou... Espera em Deus, calma, olha quanta coisa boa tem acontecido, olha quantas coisas grandes têm acontecido, olha quantas pessoas sofrendo, precisando da minha ajuda. Eu não vou parar olhando só para mim, espera em Deus, deixa que Deus vai cuidar das minhas coisas, eu vou ajudar, eu vou em direção ao próximo. E pessoas que, como essa mulher, precisam de uma atenção verdadeira. Nós precisamos parar de ter dó de nós mesmos, queridos. Autocomiseração, que na verdade é um orgulho. Nós pensamos que sempre que temos que ter toda a atenção do mundo e que o nosso problema é o maior do mundo, embora muitas vezes não é. Mas a minha pergunta nessa noite para você é: o que morreu? O que está morrendo na sua vida? Para aquela mulher, a morte de um filho representava a esperança dela, a esperança de um futuro melhor. Representava proteção, representava sustento. A esperança dela estava morrendo. E, querido, algumas coisas têm morrido em nossas vidas. Talvez a esperança na restauração de alguém ou da família. Talvez durante muito tempo você acreditou que Deus poderia fazer um milagre na sua casa e poderia restaurar o marido, a mulher, os filhos, aquele familiar problemático. E os anos se passaram e isso ainda não aconteceu. Ele continua com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Aquela esperança nessa transformação tem se perdido. Aquela crença vigorosa que te levava a orar e buscar a Deus, a melhor estratégia para agir nessa situação, para a restauração daquela vida, ela simplesmente se perdeu. Quem sabe o seu ânimo já não é mais o mesmo, está morrendo ou já morreu, está apenas esperando um enterro, como era o caso daquele menino, filho único. Talvez você tinha uma pegada tão grande, talvez você era alguém que se envolvia tanto com as coisas, com as pessoas, com o reino de Deus, só que hoje você desanimou. O tempo tirou de você aquele ânimo que você tinha, aquele vigor que você tinha. E hoje você até vem à casa de Deus, mas você vem apenas como um ouvinte, alguém que vem cumprir um dever religioso. E cristianismo nunca foi isso, cumprir deveres religiosos. Cristianismo sempre foi vida, sempre foi transformação. Cristianismo não promete que você não vai ter dificuldade, que você não vai passar por angústias. Não, pelo contrário, Jesus falou: olha, vai ter muitas aflições no mundo, mas tem de bom ânimo. Cristianismo é um milagre de ter bom ânimo, quando as coisas de fora, todas elas dizem que você não pode ter bom ânimo. Cristianismo é ter paz quando em volta há apenas guerra. Cristianismo é alegria mesmo quando há tristeza à sua volta. É esse o milagre, a vida do cristianismo. Mas muitas pessoas desanimaram e resumiram as suas vidas cristãs a obrigações religiosas. E hoje estão desanimadas. Madre Teresa, ela disse algo interessante. Ela falou assim: olha, o que você levará anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Mas ela diz: construa assim mesmo. O que você levará anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa assim mesmo. É claro que às vezes é difícil você ver que você investiu tanto em alguma coisa, em alguma pessoa, em algum projeto, e você começa a ver que está tudo ruim. Faça assim mesmo, mantenha a motivação, mas talvez isso tenha te deixado triste. Talvez sua vida espiritual e seu ministério não são mais nem a sombra do que foram um dia. Quem sabe você foi uma pessoa útil para o reino de Deus, uma pessoa que já influenciou tantas outras, uma pessoa para a qual outras olhavam e se inspiravam e viam você realmente que Deus existe pela transformação que ocorreu em você. Porque nada mostra mais para alguém a veracidade do agir de Deus do que a transformação dele nas nossas vidas. A dificuldade hoje de se falar de Jesus, de falar de Deus, é porque as pessoas não refletem mais essa transformação de Deus nas próprias vidas.
Mas quem sabe você já foi assim. E você refletia isso de uma forma tão linda, preciosa, na igreja, fora dela. Você servia de inspiração para outras vidas e agora quase nada restou. Quem sabe você se traumatizou por algum motivo. Algo te deixou tão triste, tão abatido, que você simplesmente, talvez é um morto-vivo, desculpe a expressão, mas algo sem vida, algo sem energia, algo sem propósito, alguém que você vê os olhos brilhar, alguém que tem aquela pegada diferente. Um pai contou ao seu pastor certa vez que estava com uma hérnia porque caluniaram a sua filha. Ele ficou tão irado por aquela situação, tão abatido, tão triste, que ele nunca mais conseguiu ser a mesma pessoa e, como consequência, ele ficou inclusive doente com essa hérnia. Então, pessoas que foram marcadas e traumatizadas de tal forma que hoje elas preferem não se envolver mais, preferem não tentar algo mais, talvez como um Elias na caverna que havia se escondido, que não queria mais nada com ninguém. Talvez essa é a sua situação. O que está morrendo na sua vida? O que foi já algo tão vivo em você, mas que hoje está numa estife, numa maca, sendo levado para ser enterrado? O que tem machucado o seu coração e feito que você não rendesse aquilo que você poderia render? E se a pessoa que você já foi um dia, e ter aquilo que você já teve um dia, restaurar algo que já foi uma verdade na sua vida. Eu quero te dizer, por pior que seja a situação, por mais mal que você esteja, ou por mais que você tenha perdido, assim como aquela mulher que estava carregando o seu filho único sobre aquela maca para ser enterrado, mas algo aconteceu. Jesus estava chegando. Jesus está chegando, queridos. Quando Jesus chega, as coisas mudam. Não muda porque eu e você somos melhores. Ele estava indo para Naim, um lugar sem expressão nenhuma. Ele nos escolhe, não porque nós somos alguma coisa, mas porque Ele nos ama e nos quer ver felizes, com uma vida abundante, contentes, às vezes mesmo no meio da guerra e da tribulação. Jesus está chegando. Eu quero dizer isso para você em nome de Jesus. Não importa o que te decepcionou, não importa o que roubaram de você, o que tiraram de você, as marcas e cicatrizes que foram criadas na sua vida, o tamanho de desânimo que foi criado no seu coração. Quando Jesus está chegando, as coisas acontecem, as coisas mudam. Quando Jesus está chegando, aquele que estava pronto para ser enterrado não é mais enterrado. E o seu sonho, a sua esperança, o seu projeto, aquilo que foi tirado de você, talvez que era a sua única esperança, que está prestes a ser enterrado, Jesus muda a agenda de um cortejo fúnebre. E se ele chega, aquilo que vai ser enterrado já não mais será, porque Jesus está chegando. E olha que detalhe maravilhoso. Se você pega a passagem seguinte, Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum fica a 40 quilômetros de Naim. Queridos, 40 quilômetros a pé representa um dia inteiro caminhando, um dia inteiro de viagem. Cansaço, fome, sede, você se sente sujo. Você já saiu de um dia em que parece que o dia tem 50 horas, ele não acaba, e você está com aquela nhaca daquele cansaço do dia. Imagine Jesus depois de um dia de jornada inteiro, 40 quilômetros a pé. De repente ele vê uma multidão está com ele, mas mesmo assim, diz o texto, que Jesus viu aquela mulher. Jesus não trata por bacia, Jesus não trata por estatísticas e números, Jesus trata individualmente. Quando Jesus vai tratar com você e comigo, queridos, Ele não coloca você numa bacia de gente e fala, olha, vocês é para um lado, Jesus, cansado de um dia inteiro de caminhada. Talvez fosse eu, e você pode dizer por você, eu estaria esperançoso de chegar logo em Naim e tomar aquele banho, ir para a minha cama aqui. Ixi, mais multidão, já estou com uma multidão aqui, eu quero lá saber de mais multidão, eu quero a minha casa, eu quero a minha cama, eu quero descansar. E Jesus, depois de um dia inteiro caminhando, ainda tinha olhos, ainda tinha força, ainda tinha amor para olhar e detalhar uma mulher naquela multidão. Jesus identifica você. Eu sei que às vezes parece que
você foi abandonada, que ninguém está te vendo, que ninguém está te olhando, que você está sozinho nessa batalha, está sozinho nessa guerra, mas tem alguém olhando para você. Mas Jesus está olhando aqui para todo mundo na igreja do Campo Belo, mesmo dentro de uma igreja, ele consegue olhar individualmente, não como estatística. O mundo vai te olhar como estatística, o mundo vai te colocar um nome e você vai ter um registro geral e um número de CPF, e o que importa em você é o seu número. Agora nem o seu nome mais, porque existem milhares de pessoas com um nome igual ao seu, então o que interessa é o seu número. Jesus não te trata como número, te trata como pessoa individualmente. Só que ele faz mais do que isso. Diz o texto que ele viu aquela mulher e ele se compadeceu. Sabe por quê? Existia uma multidão grande com ela. E outra multidão grande seguindo Jesus. E estava todo mundo percebendo aquela mulher. Olha, aquela pessoa deve estar triste e tal. Mas uma coisa é sofrer com ela aquilo que ela está sofrendo. Compadeceu no original é algo que se diz doer as entranhas. Jesus se condoeu com ela. É isso que eu mais amo em Jesus, sabia, querido? Existem muitas religiões, existem sim. Só que me mostre uma em que existe um Deus que sofre com você, que chora com você. Sabe, Jesus fez isso. Sabe, que Deus é esse que permite que ela passe por essa situação? Um Deus que passou por tudo isso também. E sofreu tudo que ela sofreu. E sofreu tudo que eu e você sofremos também. É por isso que Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz que mesmo sendo rico, se fez pobre. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz, olha, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, que tendo o poder de Deus, atributos de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, não se valeu das vantagens de ser Deus, antes tomou uma forma de homem, fazendo-se semelhante a um servo e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quando eu olho para Jesus, eu jamais posso olhar para ele e dizer, Jesus, olha o que eu estou passando, o Senhor não sabe o que é isso, porque ele sabe tudo isso, ele sabe todas as dores e dificuldades que você já pode ter passado. Por exemplo, Jesus conhecia a dor da morte de um parente. Jesus perdeu um primo querido que se chamava João Batista, alguém que ele estimava, e ele disse, olha, dentre os nascidos de mulher, ninguém é igual ao João. Alguém que ele realmente estimava, morreu. O seu pai também morreu, porque José não é mais tratado nos evangelhos, e há um consenso de que Jesus perdeu o seu pai também. Então ele conhecia a dor da perda, ele conhecia a dor da morte. Jesus tinha dificuldades financeiras também, o filho do homem não tinha onde recostar a cabeça. Muitas vezes Jesus dormia em desertos, como quando fez jejum. Jesus conhecia a dor de uma traição, ele foi traído por dinheiro. E não por muito dinheiro. O dinheiro que Judas traiu Jesus não representava uma grande quantia, não ia mudar nada no panorama financeiro de Judas, para que realmente valesse a pena traírem. Mas Jesus conhecia a dor de uma traição. Jesus conhecia a dor de ser negado por alguém tão estimado por ele. Pedro fazia parte do círculo íntimo de Jesus, e quando você vê um íntimo seu te negando, falando que não te conhece, não isso é triste, isso machuca. Então não importa o que você tenha passado, quando você olha para o seu Deus, quando você olha para o seu Jesus, você não encontra um Deus do deísmo que apenas regulou o relógio aqui da terra e se foi embora, e deixa a raça humana a sua própria sorte, a sua própria existência. Não, nós temos um Deus que vem, um Deus que chora, um Deus que morre, um Deus que vive no nosso meio, um Deus que passou tudo que você passou. Então, queridos, para situações que você não entende por que está passando e que você não sabe por que disso tudo, olha para Jesus na cruz. Porque ali ninguém entendia o que ele estava passando, mas ali o maior acontecimento de salvação da humanidade estava acontecendo, mesmo que ninguém entendesse. Olha o que diz Spurgeon. Ele fala assim, quando Baal, que é um deus pagão, quando Baal viaja ou dorme, seus adoradores iludidos não podem esperar receber sua ajuda.
Mas quando Jesus viaja ou dorme, uma só palavra de pedido de ajuda o achará disposto a conquistar a morte ou acalmar a tempestade. E olha, Jesus chega naquela mulher, se aproxima dela e diz: pare de chorar. Olha que loucura isso. Como assim pare de chorar? Uma mulher no enterro, viúva, perdeu o filho único. Como é que doideira é essa? Que loucura é essa? Pare de chorar. Pessoas tinham sido contratadas para chorar. Como é que Jesus agora chega e fala: pare de chorar? Que absurdo é esse? Que forma de trabalhar é essa que as pessoas não entendem? As pessoas devem ter olhado para esse cara, é louco, né? Esse cara só pode ser louco, porque está falando para a mãe parar de chorar, que ele acha que ela não tem coração, é isso? Que forma de trabalhar de Jesus é essa que nós não entendemos? E mais, ninguém pediu para Jesus ajudar-lhe. Foram poucas vezes que isso aconteceu na Bíblia, que Jesus interveio, mesmo quando ninguém pediu. Por iniciativa própria, por ação própria. Eu quero te dizer que Deus age de forma que nós não entendemos, querido. Não adianta muitas vezes nós queremos quebrar a cabeça para perceber e entender cada detalhe daquilo que Ele faz. Nós não vamos entender muitas coisas que Ele faz. Isso já é dito na Bíblia e faz parte da vida cristã. Muitas coisas nós não vamos entender. Quantas vezes também Deus nos guarda, nos livra, abre portas, cuida. Sei que nós mesmos tenhamos orado e nós não entendemos nada. E Ele estava trabalhando. Mas como eu disse, para essas situações, quando você olha, por que isso aconteceu? Qual é o motivo disso? Não pode haver nenhum propósito nisso. Os discípulos também diziam a mesma coisa da morte de Jesus. Como pode isso ter acontecido? Não pode haver propósito nenhum nisso. Como é que pode haver alguma coisa por trás disso? E o maior acontecimento da humanidade estava acontecendo ali. Então que isso sirva de resposta para a sua vida, porque muitas situações têm resposta, e quando nós passamos depois que a fase difícil passa, nós percebemos como aquilo foi bom para nós. Mas tem situações que realmente não têm explicação. Eu te digo, confia em Deus. Ah, Samuel, é fácil para Deus? Não. Confia num Deus na cruz, que morreu numa cruz, e naquilo que não tinha propósito, aos olhos dos discípulos e aos olhos de ninguém, tinha o maior propósito da história da humanidade. É aí que está a nossa confiança. Tem um autor que diz o seguinte: quando passar este mundo passageiro, quando estivermos com Cristo na glória, contemplando da vida fim da história, então, Senhor, saberemos, mas não antes, o quanto te devemos. Tudo se explica. Existe uma música muito linda que conta a história de um tapeceiro. Um tapeceiro trabalhando, ele trabalha com aquela peça ao contrário. Enquanto ele está tecendo, ele usa cores brancas e escuras, que representam, talvez na sua vida, momentos bons e ruins, momentos de alegria e momentos de tristeza. E o tapeceiro vai trabalhando, é aquela aparência daquela peça de tapeçaria ao contrário, ela é feia, ela não faz sentido, e aquele tapeceiro trabalhando. Aí essa música diz: mas quando ele acaba, tudo se explica, tudo coopera para o meu bem. Ele diz: a minha vida também é uma obra de tapeçaria, com cores alegres e cores tristes. Mas quando a peça está pronta, tudo é explicado, tudo é resolvido. Jesus toca aquele esquife. Jesus parou um cortejo fúnebre. Tocar um esquife tornou Jesus numa condição de impuro em relação à lei judaica. Ele deveria depois passar por um processo de purificação. E mais, você parar um cortejo fúnebre era algo totalmente contrário ao costume judaico. Mas sabe qual é o problema? Imagina a cena depois. Alguém chegando para o sacerdote e falou: ele está impuro. É mesmo, está impuro. Por que está impuro? Porque tocou um esquife, um caixão de um morto. É mesmo? Qual é o caixão de morto? Aquele morto ali. Espera, aquele morto está andando, está falando. Como é que... O difícil com Jesus é provar as coisas, irmão. Jesus, a sabedoria dele é acima de toda a sabedoria que existe. E aí acontece aquela palavra que Jesus tem para você essa noite.
Talvez aquilo que está morrendo na sua vida precise de uma palavra de Jesus. E a palavra de Jesus para aquele morto foi: levanta-te. Jesus é especialista em ressuscitar esperanças, sonhos, ânimos que morreram e já estão prontos para ser enterrados. Mas quando Jesus chega, ele tem uma palavra, levanta-te. Ele é especialista nisso. Ele pega, por exemplo, um Paulo que está com um espinho na carne, revoltado, triste com Deus, orou uma vez, orou 2 vezes, orou 3 vezes, pode ver depois em 2 Coríntios 12:8. Eu orei que eu tinha um espinho na carne, mas aí veio a resposta: olha, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus vem dar uma palavra para ele. Aí você pega e vê Paulo feliz de uma hora para outra. Olha, eu vou me regozijar então nas minhas fraquezas, perseguições por amor de Cristo. Quando eu estou fraco, eu sou forte. As coisas mudam de repente. Quando Deus fala alguma coisa, quando Deus toca, o cenário é totalmente transformado. Lembra de Elias? Elias escondido na caverna, aí vem Deus falar com ele. Elias, o que você está fazendo aí, Elias? E depois de tratar com Elias, Deus vai começar a dizer: é o seguinte, Elias, pega a tua botija e unge algumas pessoas que está lá no texto. 1 Reis 19:16. Sabe o que Jesus estava dizendo sabe o que Deus estava dizendo para Elias? Elias, você ainda tem azeite na botija, Elias. O azeite ainda não acabou. É a mesma coisa para você, querido. Você pode estar frio, você pode estar aí morrendo espiritualmente, seus sonhos podem estar morrendo, seu ministério pode estar morrendo, mas eu te digo que ainda tem azeite na botija. Azeite fala da ação do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. Senão você nem estaria aqui, você nem estaria ouvindo essa palavra, se ainda não houvesse algo da presença dele dentro de você. Então Deus está dizendo para Elias: Elias, vamos lá, vamos trabalhar agora. Já teve o seu momento, já teve a sua crise, já teve a sua depressão, só que pega a sua botija logo, porque tem azeite nela. Agora é hora de ungir Eliseu, ungir Jeú, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas. Então, irmão, levanta-te, creia nisso, pega esse sonho que estava morto, esse projeto, esse ânimo que morreu, coloca diante de Deus e fala: Jesus, proclama sobre isso a tua palavra de vida, para que volte a viver e eu volte a sonhar, a projetar e a ser aquela pessoa que eu era. Levanta-te a palavra. Por exemplo, com Asaf no Salmo 73. No início do Salmo você tem Asaf, um grande músico do Antigo Testamento, triste. Olha, eu olhei o ímpio, prosperando, ganhando dinheiro, ficando bem. E aí os meus pés quase escorregaram. Quase me desviei, decepcionado, triste. Mas aí eu entrei no santuário de Deus. Eu vi o fim deles. E quando você entra no santuário de Deus, Deus trata com você, as coisas mudam. Aí lá perto do final do Salmo ele vai dizer: quem mais tenho eu no céu? Não há outro além de ti. Olha como muda uma ação de Deus em relação a você, em relação a mim. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos de grandes estratégias e você comprar todos os livros de autoajuda que você encontrar na sua livraria Saraiva, livraria Cultura, FINAC e tudo que você encontrar. Não, o que você precisa e eu preciso é um toque de Deus nessa noite. O que nós precisamos é o Espírito Santo voltar para nós. Nós precisamos de um milagre, nós precisamos de um toque, de uma palavra, e crer que o Senhor olha para nós e diz: levanta-te, você que está morto, você que tem os sonhos mortos, projetos mortos, tudo aquilo que você tinha está se perdendo. Pois bem, levanta-te que eu posso te restituir e te dar muito mais do que você tinha. A alegria que você perdeu pode ser dobrada, a paz que você perdeu pode ser dobrada, tudo aquilo que foi tirado e roubado de você pode ser restituído com uma palavra dele. E olha que interessante, no final do texto, Jesus pega aquele menino e restitui a sua mãe. Aquela mulher que era desprezada pela sua cultura. Aquela mulher que estava no enterro. Acabou o enterro. Gente, o que vocês estão fazendo aqui? Enterro é para morto, aqui não tem mais morto nenhum. Aquela mulher agora que estaria abandonada sem filho, sem nada. Jesus restitui. E lembra da multidão falando: olha, essa mulher deve ter um pecado grave para estar passando por essa situação. Hein? Essa mulher deve ter feito alguma coisa feia para estar passando por isso. Tem que ficar todo mundo quietinho agora, porque Jesus está honrando aquela mulher agora. Olha, você passou por dificuldade, não é porque você tinha pecado, não. É que você precisava me conhecer. Se isso não tivesse acontecido, você não ia estar saindo, a gente não ia se encontrar por aqui. E ele faz esse milagre. Essas coincidências
de Jesus. Ele quer te restituir, querido, daquilo que está morrendo e perdido na sua vida, como fez com essa mulher. Existe uma restituição, para encerrar, que vai acontecer apenas no final. Porque Jesus ressuscitou aquele menino, mas muitos anos depois ele morreu como qualquer um de nós. Jesus ressuscitou Lázaro, mas depois de um tempo, Lázaro morreu também. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, mas depois de um tempo, ela morreu também. Mas existe um filho único que ressuscitou para nunca mais morrer e assumiu um corpo glorificado, de forma a dizer para você, olha, eu estou te prometendo. E ele diz lá em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha, essas ressurreições que eu fiz provam do que eu sou capaz. E a minha ressurreição definitiva, no estado glorificado, aponta para você aquilo que você vai se tornar e aquilo que você vai ter um dia. Então viva firme, viva animado, olhe para frente, olhe para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, levante a sua cabeça, volte a marchar, volte a caminhar, porque há uma promessa de restauração final para todas as coisas, para mim e para a sua vida. Olha o que diz um autor muito conhecido, ele fala assim, a morte está à nossa volta, pois mal as lágrimas secam numa família e elas já começam a fluir em outra. Atrás de cada notícia de morte vem um dilúvio de lágrimas, e cada pedra de túmulo um monumento à tristeza. A morte reinará suprema, até que seja derrotada, como o último inimigo. No final das contas, Ele tem uma ressurreição para mim e para você. Vamos nos colocar de pé, querido. Até ontem eu tinha uma palavra de Davi para ministrar aqui. E aí Deus começou a falar comigo sobre esse texto. Puxa Deus, esse texto é muito simples. A outra é mais legal. E no meu coração veio o sentimento de que algumas pessoas, são poucas, mas estão num cortejo, vivendo como um cortejo, com o seu esquife e com a sua esperança, com o seu sonho, com a sua motivação, com o seu ânimo, prontos para ser enterrados. Se esse é o seu caso, querido, eu gostaria de orar com você antes de nós cearmos. Eu gostaria, se você pudesse, todos fecharem os olhos, abaixarem a cabeça. Eu não sei o que morreu, eu estava morrendo na sua vida. Eu sei que Deus tocou meu coração para mudar o que eu ia falar, para dizer para você que Ele tem poder para dizer, levanta-te. Levanta-te. Mas a crise é tão grande, mas é no momento de crise que é difícil ter fé. Porque ter fé nos momentos bons é muito fácil, todo mundo é capaz de ter. Mas a fé só é comprovada e verificada nos momentos de crise. E nesse momento de crise em que você vê cada vez mais a sua fé se desvanecendo, está sendo mostrado para você que a sua ou a minha fé não eram tão grandes como se pensava. Mas que Ele tem poder. Eu gostaria de orar por você que está nessa situação. Sua esperança está num esquife de defunto. E se Deus não falar alguma coisa, se Deus não tocar a sua vida, nada vai acontecer. Se essa é a sua condição, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, em nome de Jesus. Nós queremos declarar sobre a sua vida isso. Um cortejo é triste, um cortejo é difícil de viver. Mas quando o cortejo da morte se dá de frente com o cortejo da vida, quando Jesus vem na sua direção, querido. Tem um cântico que diz assim: Ele vai além da medicina, quando Ele estende a sua mão,
Quando não se tem saída, quando já se perde a vida, Ele ainda tem a solução. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando já se perde a vida, Ele ainda tem a solução. Eu gostaria que algumas pessoas que estão nos lugares fossem os braços de Deus para essas pessoas que estão aqui na frente. Que você abraçasse essa vida. Não precisa falar nada. Eu quero que você seja o braço de Deus. Dê um abraço nessa pessoa enquanto nós oramos. Esteja intercedendo por ela. Porque esse texto é muito lindo, queridos, mas existe algo que não tem o que fazer. Porque é ou Jesus decreta a palavra, ou Jesus declara o levanta-te, ou Jesus toca, ou as coisas não vão acontecer. Não é a minha agitação, a agitação. Nós dependemos totalmente dele, que ele faça algo. E eu creio nisso, querido, que Deus está te vendo, está te identificando no meio de um planeta com mais de 7 bilhões de pessoas. Num país por volta de 200 milhões de pessoas, Ele consegue te ver individualmente. Enquanto todos veem apenas estatísticas e números, Ele consegue ver uma pessoa e consegue se condoer com a sua situação. E não é através de palavras que Jesus disse isso, foi através da cruz que Ele disse isso. Declara o teu levanta-te, Senhor Jesus. Declara o teu levanta-te nessa noite. Declara o teu levanta-te, Senhor, para sonhos que foram abandonados, para ânimos, para corações que estão tão decepcionados e vazios. Para as pessoas, Deus, que estão simplesmente vivendo um cortejo fúnebre há tantos anos, Deus. Corações tão tristes e amargurados, Senhor, em que chavões religiosos não vão resolver nada, em que palavras de erudição teológica não vão resolver nada. É o teu toque, Senhor, é o teu toque, Jesus, é a tua mão, Jesus. Então toca, Senhor, toca, Senhor. Hoje é dia de ceia, Senhor, e ceia é noite de celebração, porque nós celebramos a ressurreição e declaramos, Ele vem, e se Ele vem eu posso crer no amanhã, se Ele vem a minha esperança não se acabou, mas Deus, não queremos celebrar Ele, não queremos que estes irmãos preciosos celebrem com o coração tão partido, tão desesperados e tão vazios de ânimo. Então renova, Senhor, renova o ânimo que se acabou, renova, Senhor, as forças que se foram. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, querido, levanta-te, 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 resplandece, caminhe, corra e não se canse, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Caminham e não se fatigam, correm e não se cansam, em nome de Jesus. Pernas fortes, mãos fortes, braços que estavam cansados da caminhada e da dificuldade, sejam restaurados nessa noite. Ou pessoas que se cansaram tanto de lutar contra o pecado e já desistiram de si mesmas. E pensam no coração que Deus também desistiu delas. Em nome de Jesus, esse pensamento não é de Deus. Porque Deus te diz, filho meu, vem que eu vou te transformar. Tenta mais uma vez, vem comigo, eu estou com você. Eu vou te deixar a imagem do meu filho. Vem que eu tenho perdão, eu tenho misericórdia, eu tenho restauração para a sua vida.
Não há nada que você tenha feito que não possa ser alcançado pelo amor e pelo perdão de Deus. Não deixe a voz do inimigo mentir para você e dizer que você vai ser sempre isso aí. Você vai ser sempre um mentiroso, sempre um viciado, sempre isso. Mas quando Jesus chega, as coisas mudam. Quando Jesus aparece no cenário, as coisas mudam. E quando Ele declara, levanta-te! Levanta-te! Corações que não tinham forças passam a ser mais fortes do que nunca. Então, em nome de Jesus, levanta-te, querido, nesta noite. Senhor, renova os corações, Senhor. Renova os corações da tua igreja, ó Deus. Renova, Senhor, renova os olhos que estão inchados de tanto chorar. Renova, Senhor, os corações decepcionados que pararam no meio do caminho, Deus. Renova, Senhor. Renova. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar, querido. Quando tiver algo morrendo na sua vida, em que as pessoas te disserem que é hora de enterrar, pode olhar para o horizonte, olha para o alto. Você vai ver uma caravana chegando e Jesus na frente dela. Tudo aquilo que te falarem que tem que ser enterrado, quando Ele chega, não precisa mais ser enterrado. Creia nisso. Leve isso avante. Não desista em nome de Jesus. Vamos cear e celebrar ao Senhor.